Estamos orando com os Salmos, graças a Deus, culto após culto, em nossa reflexão nesse livro tão maravilhoso da Palavra de Deus. Quero convidar você que vai nos acompanhar a partir de agora a ter sua Bíblia aberta no Salmo de número 35, um salmo muito importante, muito pesado, eu diria, pois ele traz um conteúdo que mexe com a nossa vida, especialmente quando somos maltratados ou quando sofremos nas mãos de pessoas más. E a mensagem do Salmo 35: Deus é o juiz divino e ele castiga os maus. Com certeza, a mais absoluta possível, não vale a pena ser uma pessoa má, principalmente se for uma pessoa má, daquelas que praticam o mal contra os filhos de Deus. O destino delas é garantido e é cruel. E eu digo isso por quê? Porque Deus julga a causa dos seus filhos quando eles oram clamando ao Pai, e Deus responde trazendo justiça. Deus, ele se ira contra toda forma de injustiça que os homens praticam, e também Deus pune severamente. O autor da carta aos Hebreus, ele fez um alerta fundamental que eu quero aqui trazer para você. Ele disse: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, do Deus irado. Deus é juiz, mas Deus também é pai. E como um pai, ele ouve os seus filhos quando a ele clamam, e eu gostaria que você entendesse isso e confie nessa verdade. Traga a Deus a sua causa, seja ela qual for. Foi o que entendeu, por exemplo, João Gomes da Rocha, o autor daquela letra que se tornou no hino de número 2 do nosso cantor cristão batista, que diz exatamente quem Deus é. E você sabe quem Deus é? Deus é justo. E ele diz na composição: justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as suas obras, esperto estás de todos que te invocam, em verdade. E é assim que Deus age na nossa vida. Como filhos de Deus na terra, nós o representamos diante do mundo, e por isso a nossa atitude perante as injustiças que sofremos ou que presenciamos alguém sofrer perto de nós, deve ser baseada na palavra de Deus. E sabe qual é? Não se calar. Não se cala diante de uma injustiça. E da mesma forma que é não se calar, também não podemos ficar reclamando, murmurando, mas orar ao Senhor contando exatamente aquilo que estamos enfrentando. É o que o salmista ele vai fazer. Outra coisa que nós não podemos fazer diante das lutas que passamos é vingar a terceiros ou vingar a nós mesmos, por mais que isso nos apeteça e nos dê vontade de fazer. A Bíblia, quanto a isso, é extremamente clara ao nos aconselhar: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Deuteronômio 32, 35 mostra essa verdade. E Davi vai nos explicar nesse salmo, conhecido como Salmo de Lamento, mas um salmo muito especial, que Deus é um juiz justo, que Deus julga a nossa causa e que Deus deve ser louvado quando as respostas chegarem ao nosso coração. Bonhoeffer, ele disse algo muito especial quando ele escrevia sobre esse salmo. Ele disse: a oração pela vingança de Deus é a oração pelo cumprimento de sua justiça no juízo sobre o pecado. Olha que interessante. Se Deus mantiver a sua palavra e ele mantém, esse juízo acontecerá atingindo quem quer que seja.
Deus tudo vê, Deus tudo ouve, tudo conhece, e muitas vezes, querido, Ele sabe do que você está passando, da injustiça que está sofrendo, mas Ele aguarda apenas o nosso clamor, para poder intervir em nosso socorro. O alívio de Deus sempre vem aos seus filhos, enquanto os maus, os que praticam isso, coitado deles, quando sobrevier repentina destruição sobre as suas vidas. Davi, ele enfrentava uma situação difícil quando ele compôs esse salmo. Ele havia acabado de ser traído, recebido o mal em troca do bem que ele fazia. E aliás, qual de nós não passou por experiência semelhante ou esteja passando na vida? Você faz o bem, você ajuda e recebe em troca ingratidão, recebe em troca algum tipo de traição e pior, vindo de quem você menos espera que isso podia acontecer. Mas Davi estava do lado certo da vida. E no Salmo 35, ele vai mostrar para Deus a sua inocência, abrindo o coração e dizendo o quanto ele sofria com aquilo, mas clamando a Deus por justiça, por uma intervenção ao seu favor em forma de punição aos seus adversários e restabelecendo a sua honra que havia sido afrontada. É assim que nós devemos fazer também. O Salmo 35 é um dos salmos imprecatórios do saltério. Imprecatório é uma daquelas orações em linguagem forte que os salmistas pedem a Deus um castigo implacável contra os seus inimigos. E veja só, certamente não vale a pena ser alvo de uma oração como essa. E é triste dizer, mas você sabe do que eu vou falar. Muita gente se diz cristã e convive conosco, mas trata muito mal, provoca muito mal na vida dos outros em sua volta, inclusive pessoas que professam a mesma fé que eles. Isso é tão comum no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, mas o Salmo diz: coitado deles, pois eles cairão nas mesmas armadilhas que eles tramam para as pessoas. Então deixe-me dizer uma coisa para você logo no início desse salmo. Por mais estranho que pareça, é um privilégio sermos vítimas de injustiças em nome de Cristo. Mas ao mesmo tempo, é uma completa desgraça sermos algozes no sofrimento de alguém. Queridos, nós temos que escolher um lado. Ou nós somos vítimas dos maus, ou nós somos os maus que vitimizam as pessoas. De que lado você está? De Davi a gente sabe. Nós não devemos praticar o mal ou desejar vingança contra uma pessoa. De jeito nenhum, não é o nosso papel. O nosso papel não é esse que devemos desempenhar, porque pessoas não passam, gente, de agentes do mal atuando em nossa vida. Fazer o mal e não sofrê-lo de maneira injusta é uma doença terrível que o ser humano carrega dentro de si. Mas os salmos são remédios para a nossa alma. E esse salmo em especial, ele procura medicar desse mal na nossa vida. E como que Davi o faz? Davi é o autor desse salmo. Primeiro ele conta a Deus quais são os ataques que ele estava sofrendo. Mas veja só, mesmo Deus sabendo de tudo, porque Ele conhece a nossa vida, Ele precisa ouvir pelos lábios de quem sofre o que está passando. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir, porque falar é terapêutico. Deus sabe disso, e Ele sempre disponibiliza os seus ouvidos santos para que a gente possa falar, e o salmista fez isso. Olha, a partir do versículo 1: contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, combate contra os que combatem. Ou seja, Deus, seja um guerreiro em meu lugar. Pega do escudo e do pavês. Esse pavês é um escudo grande, largo, usado coletivamente. E levanta-te em meu socorro.
tira da lança e do dardo contra os que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Ou reitera essa verdade ao meu coração, Deus. Fala constantemente, confirma que o Senhor é a minha salvação. Versículo 4, sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida, voltem atrás e se confundam os que contra mim intentam o mal, sejam como a moinha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os guarda, lembra disso? E não só faz fugir, olha o verso 6, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor, de novo, não mais os faça fugir, mas os persiga. Pois sem causa me armaram ocultamente um laço, sem razão cavaram uma cova para minha vida. Sobrevenha-lhes inesperadamente a destruição, e prenda-os o laço que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição. Então minha alma se regozijará no Senhor, exultará na sua salvação, e todos os meus ossos dirão, ó Senhor, quem é como tu, que livras o fraco daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. É uma oração ousada essa que Davi realiza, mas nessa oração ele solicita duas coisas que você observou. Primeiro, que Deus seja o seu defensor diante do mal. E segundo, que Deus atue como um verdadeiro guarda-costas divino na vida dele. Davi sabia de duas verdades que a gente não deve esquecer. Uma, Isaías já comentou, o Senhor toma o seu lugar no tribunal e levanta-se para julgar os povos. Deus é julgador. E Moisés, quando saiu do Egito com o povo, entrando no deserto, eles cantam uma música, e nessa música ele diz, o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Deus guerreia pelos seus. Queridos, não abra mão de ter Deus como seu defensor, não abra mão de ter Deus como seu guarda-costa, o seu guerreiro, quando você sofrer injustamente. O salmista, no versículo 3, ele faz algo fenomenal. Ele pede para Deus reafirmar a salvação dele. Deus reafirmar que estava com ele. E deixa eu dizer outra coisa para você. Como precisamos desse tipo de reafirmação de vez em sempre. Dúvidas se abatem sobre o nosso coração, especialmente em momentos difíceis. Então, faça como Davi. Clame a Deus e peça a Deus, confirma o meu coração. Traga paz ao meu coração. Deus, mais uma vez, não estou duvidando da sua santidade, mas Deus, reafirma em mim que o Senhor me salvou, que o Senhor me protege, que o Senhor me ama. Nós devemos sim orar, para que Deus faça justiça na vida daqueles que praticam o mal, exatamente como Davi mostrou aqui nesses versos iniciais. Mas um alerta, nunca deseje o mal, implore pela justiça, é bem diferente. Pode ser que o peso da mão de Deus ao julgar uma pessoa, ele traga aquela alma ao quebrantamento, à humildade e à conversão, e ela venha a se entregar a Cristo. Pode ser, tem muita gente, você sabe disso, que prefere vir a Cristo não pelo amor, mas pela dor. Então é uma oração legítima, se o propósito não for vingativo, mas for amoroso e trazendo justiça. Quando alguém é transformado assim, se você observar o verso 9, os justos se alegram, os filhos de Deus celebram, porque de alguma forma nós nos sentimos parte daquela grande festa que ocorre no céu, quando um pecador se arrepende e se entrega para Deus. E aí o próprio verso 10 vai mostrar que nós podemos soltar um brado de alívio, de admiração e reconhecer a exclusividade de Deus. Só Ele é Deus, Ele é único, verdadeiro, singular, soberano. E ainda assim, Ele guerreia por você. E ainda assim, Ele guerreia por nós. Depois de Davi contar isso para Deus em oração, ele vai e relata os tipos de mentira que ele era vítima, e o quanto elas eram mentirosas, mas ele pediu, e isso é lindo,
para que Deus avaliasse, examinasse as evidências daquilo que ele estava dizendo, para que Deus sondasse as suas atitudes, para comprovar que ele não estava errado, ele estava do lado certo da vida, e os inimigos não. E ele vai dizer a partir do verso 11: levantam-se testemunhas maliciosas, interrogam-me sobre coisas que eu ignoro, tornam-me o mal pelo bem. Olha como é triste a ingratidão, causando-me luto na alma. Mas quanto a mim, estando eles enfermos, eu vestia-me de cilício, humilhava-me com jejum e orava de cabeça sobre o peito. Olha só, enquanto eles estavam doentes, ele orava, ele ajudava. O 14, portava-me como faria por meu amigo ou meu irmão. Eu andava encurvado e lamentando-me, como quem chora por sua mãe. Mas quando eu tropeçava, olha a ingratidão, eles se alegravam e se congregavam, faziam festa contra mim, homens miseráveis que eu não conhecia, difamavam-me sem cessar, pareciam amigos, mas eram os piores inimigos que ele tinha. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Ó Senhor, até quando contemplarás isto? Livra-me das suas violências, salva a minha vida dos leões, então te darei graças na grande assembleia, entre muitíssimo povo eu te louvarei. Davi está dizendo, enquanto fazem o mal contra mim, intentam o mal contra mim, eu oro, eu ajudo. Esse é o comportamento de um filho de Deus. E quando ele sofria algum tropeço, quem ele ajudou, agora zombava dele. Se pudéssemos ter Davi aqui agora e pudéssemos dar um conselho para ele, nós diríamos para ele assim: Davi, bem-vindo ao cristianismo. Isso é ser cristão, é exatamente enfrentar tudo isso e ao final não se vingar, entregar diante de Deus. Zombaria dói, bullying dói, injustiça dói e machuca o mais profundo da alma. Por isso que no verso 17, ele pede livramento e livramento sem demora. Quem sofre tem pressa, quem é injustiçado tem pressa, a dor da frustração é muito grande, ele não barganha com Deus, ele fala no versículo 18, Deus me livra desse mal, porque eu quero te dar graças, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Davi era um homem de fé, ele clama a Deus, mas ele tem certeza que as respostas de Deus virão, e depois de tudo isso, a gente pensa que ele vai descansar tranquilo. Não. Ele relata para Deus em oração que ele ainda espera sofrer muita zombaria. Acabou aquela etapa, ele sabe que outras virão, porque a vida é assim. Ele sabia que o mundo é um mundo que jaz no maligno. Ele sabia o que o Novo Testamento mostra, que no mundo passamos por muitas aflições, mas Deus nos fala para ter bom ânimo. Ele pode mudar circunstâncias. Davi não acredita em passe de mágica, em orações mirabolosas que acontecem simplesmente pela fé e que Deus transforma o mundo em nossa volta. Às vezes, e normalmente acontece isso, Deus não muda pessoas e circunstâncias à nossa volta, Ele muda a nós para sabermos enfrentá-las. O método de Deus é fenomenal e lá fora tudo pode continuar igual, mas nós, quando olhamos a palavra de Deus, nós temos que sair diferentes dela. Davi fez isso, e do versículo 19 para o final ele vai dizer: não se alegrem sobre mim os que são meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falaram de paz, antes inventam contra os quietos da terra palavras enganosas, escancaram contra mim a sua boca e dizem: os nossos olhos o viram. Davi ora, pedindo justiça sobre si próprio, para que Deus olhe a sua condição. O inimigo falava um monte de coisa a respeito de Davi, baseado em suposições e mentiras, mas Deus, esse sim, o conhecia intimamente nos mínimos detalhes. Um filho de Deus, e acredite nisso que eu vou te falar, um filho de Deus, ele sabe que sempre sairá inocente de qualquer acusação mentirosa,
porque ele sabe que Deus faz prevalecer a verdade baseado nas claras evidências. Não há o que temer diante de boatos mentirosos, se você é um filho de Deus e tem Ele como seu escudo, proteção, guarda-costas e o seu grande advogado. Versículo 22, Tu, Senhor, o viste, não te cales, Senhor, não te alongues de mim, acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Justifica-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não se regozijem eles sobre mim, não digam em seu coração, eia, cumpriu-se o nosso desejo, não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Davi insiste em clamar ao único que pode julgar a sua causa, ao Deus único e verdadeiro. Ele ora e ele persiste em orar. A oração só tem valor se vier regada a perseverança. Ore, insista, seja lá qual for a sua causa. Jesus, quando ele contou a história daquela viúva que foi procurar o juízo num tribunal, o juiz era iníquo, mas essa mulher insistiu e ele dá uma lição importante. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Sim, Deus faz justiça. Clame, insista, ore. Nosso papel como filhos é pedir e insistir. O papel de Deus como Pai, segundo a sua vontade, é claro, é nos atender. E Ele faz isso com muito amor. Ao final dessa oração, o salmista promete outra vez louvar a Deus, convidando todo mundo para fazer a mesma coisa. E aqui eu quero dizer a você, confie no Senhor. Ele a tudo vê, Ele a tudo ouve, Ele sempre vem ao nosso encontro. Davi se declara um servo, e como todo servo, ele não exige nada, ele implora tudo. E olha o que ele vai dizer nos 2 últimos versos: bradem de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação, e digam a minha justificação, e digam continuamente, seja engrandecido o Senhor que se deleita na prosperidade do seu servo. Então a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Quem vive na dependência de Deus, lida espiritualmente com os eventos que acontecem em nossa volta, clama em meio às dificuldades, ajuda até aqueles que nos fazem o mal, que são os nossos inimigos, e clama em oração pela vida deles. Persiste em clamar, porque sabe que Deus vem ao nosso encontro. Os justos se alegram quando a mão de Deus age em favor do seu povo. E como disse o salmista, alegria, louvor, testemunho constante são só algumas das consequências de uma vida que agrada ao coração de Deus. Eu termino dizendo algo para você. Independentemente do que você esteja passando, ou por causa de quem quer que seja, que esteja te fazendo enfrentar uma luta, Deus é o justo juiz e é um juiz divino. Ele julga a nossa causa, Ele abençoa os que são dele e castiga os maus em sua maldade. Ore pela vida deles, entregue-os na mão do Senhor, para que Deus possa, fazendo justiça, trazê-los ao quebrantamento e uma conversão verdadeira. Se é o desejo do teu coração, convido você, ore comigo, feche teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, não permita que nenhum de nós estejamos do lado errado da vida. Deus, não permita que nenhum de nós faça mal contra a vida de alguém, especialmente dos teus filhos.
Não permita que a gente fique tão cego ao ponto de não perceber a maldade que eventualmente estejamos praticando. E molda, Deus, o nosso coração. Transforma-nos, ó Deus, por meio da tua palavra, como Davi tão bem orou. E aqueles, ó Deus, que estão a nos rodear, aqueles, ó Deus, que intentam o mal contra nós, que blasfemam, que zombam, que caluniam, aqueles, ó Deus, que querem ver o mal de nós, teus filhos, nós queremos entregá-los em tuas mãos, como fez o salmista, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o justo juiz, que o Senhor, Deus, age nessas vidas e é o que nós te clamamos, ó Deus. Age poderosamente nesses corações, traga, Deus, transformação de vida e de caráter. É o nosso desejo, Pai, na certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor tudo vê e que o Senhor quer cada vez mais ouvir a nossa voz em clamor a Ti. Obrigado, Deus, por tamanho privilégio. Em nome de Jesus, amém.